Amigos, projeto que somos falando sobre o tema compostagem e o subtema agora será vasos e embalagens. A forma mais barata de começar uma compostagem é se você tivesse um jardim com terra e você poder fazer essa compostagem na terra, é o ideal, certo? Mas a gente mora aqui num prédio antigo, esse prédio antigo ele foi todo concretado, então você só vê concreto por todo lado, não é possível fazer desse jeito. Dá até para colocar terra em cima do concreto, né, e fazer cercaduras de madeira, dá para fazer também desse jeito. Só que a gente não tinha nenhuma área coberta para fazer isso, porque a gente não pode fazer compostagem com a adição de água da chuva, porque senão satura de umidade e afeta a compostagem, o tempo de compostagem, né? Então a gente resolveu utilizar vaso e outras embalagens também. A segunda forma de fazer compostagem seria você utilizar embalagens plásticas, né? Eu particularmente sou um satírico do plástico, né? Porque o plástico é muito prático, né? Levinho, você leva para todo lugar, tem alcinha e tal. Ele é realmente bem interessante no ponto de vista dessa dinâmica. Porém, se você observar desde a origem do petróleo, a extração, quem beneficia o petróleo, a extração do petróleo, a gente em 2018 ainda utiliza petróleo. Então eu sou um grande crítico da história dos derivados de petróleo. É possível, a gente ter inteligência suficiente, já tem projetos muitos para embalagens alternativas. Porém, por enquanto, é o que a gente tem e não vamos ficar reclamando, vamos utilizar o que tem, certo? Só que tem uma diferença interessante entre formatos de vasos, tanto vasos de cerâmica quanto de potes de plástico, é sobre essa verticalidade aqui, ó. Se esse modelo é estreito e alto, ele vai dar problema na compostagem, principalmente no caso do plástico. Para fazer compostagem no plástico, é melhor você fazer furos no plástico para ele oxigenar mais, gerar entrada e saída de oxigênio e troca de temperatura. No caso do vaso de cerâmica, né, vasos de barro, ele tem uma dinâmica de troca de temperatura, de umidade, ele é um vaso vivo de certa forma. E esse cara aqui ele isola totalmente temperatura, oxigenação e não é legal. Se você fosse um micro amigo, você iria querer morar no plástico, na terra ou no vaso? Eu acho que eu ia querer morar na terra, né? Mas a gente, como só tem concreto por aqui, pode gostar de morar no barro, certo? Porque ele é mais vivo, ele interage com temperatura e oxigenação. Eu não gostaria de morar no plástico, certo? Então preste atenção nisso. Não só pelo plástico, mas pela altura e o formato desse cara. Se ele for estreito e alto, esse peso desse material compacta esses caras aqui e começa a ter falta de oxigênio aqui. Bactérias anaeróbias que vivem na falta ou ausência de oxigênio tem o punzinho fedorento e daí vai começar a putrefar esse negócio e ter cheiro ruim. Se você utiliza um vaso como esses modelos que a gente tem aqui, que são mais baixos, aqui, ó, parece uma bacia, eles são mais baixos e largos. Então se eu comparar com esse modelo aqui, que é estreito e alto, esse cara oxigena melhor e esse cara aqui oxigena pior, porque é plástico e porque é estreito e alto. O peso desse cara aqui nunca vai ser suficiente para faltar oxigênio ali embaixo. E o peso desse aqui, acima de 25, 30 centímetros, já começa a causar peso na parte de baixo. Então se fizerem com esse tipo de vaso, façam só a compostagem na metade da altura dele. Ou perfurem o vaso todo para poder oxigenar, certo? Esse modelo de vaso no formato de bacia, ele é o melhor tipo de projeto para compostagem. Mais oxigenação e os micro-amigos gostam, já que não podem morar na terra diretamente, de morar no vaso de cerâmica. Sobre embalagens, vocês vão ver no cenário aqui atrás que a gente tem alguns vasos de cerâmica e muitos vasos de plástico. E como a gente comentou sobre essa crítica ao uso do plástico, é que nós já tínhamos muitos vasos de plástico e pensar, o que fazer com isso? Bora jogar fora? Então, intermediariamente, a gente vai utilizar o plástico se tem.
Só que o ideal é utilizar vaso de barro. Os vasos de concreto também não são ideais, porém podem ser utilizados se você já tem, certo? Valeu, galera, até a próxima!